os desafios e as oportunidades no varejo, as principais tendências. Quando a gente olha para a experiência de consumo, a gente centra numa pessoa, num consumidor, nessa pessoa, nesse ser humano que quer se relacionar com a nossa marca, a experiência que eu quero que seja entregue para ele. Então, quando eu começo a enxergar essa pessoa como único e personalizar ações para ele, eu também entro num outro patamar dentro da conversa de varejo, né? O varejo físico, ele depende de gente e de pessoas. Então, o letramento em tecnologia, ele também é um fator extremamente importante para a gente, que muitas vezes é minimizado pela marca. Então, ela investe, ela implanta tecnologia, ela faz um desenvolvimento muito bacana em relação a conteúdo, muitas das vezes, mas quem está lá na ponta não sabe operar. Então, hoje, uma das grandes discussões é qual que é o papel desse varejo físico? O que eu vou ofertar para essa pessoa que decidiu sair de casa, pegar um transporte, gastar tempo, entrar na minha loja para viver essa experiência física comigo? Mas a busca das marcas para se posicionar em canais digitais nos últimos 10 anos negligenciou a evolução da experiência no varejo físico. Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94 m. Vambora? Hoje eu tenho o prazer de receber uma visionária no mundo do varejo e marketing. Formada em comunicação social pela ESPM, com especializações em criação de moda pela Faculdade Santa Marcelina, branding pela FGV e visual merchandising pela St. Martin, em Londres. Com uma carreira de mais de 25 anos, ela fundou a Vimer, onde desenvolveu quase 4.000 projetos para mais de 400 marcas brasileiras. Reconhecida como uma das maiores futuristas do varejo no Brasil, ela foi nomeada Empreendedora do Ano pelo programa Women Women Brasil e se destaca pelo ativismo feminino no varejo. Agora, o que o currículo dela não conta é que ela é conhecida por sua energia e capacidade de transformação. Um cérebro que aprende rápido, transforma conhecimento em conteúdo valioso e não aceita um não como resposta. Sua paixão por conectar pessoas e criar experiências de consumo memoráveis a tornaram uma verdadeira inspiração para todos que a conhecem. Camila Salek, que demais ter você aqui no Lugar de Potência! Poxa vida, que apresentação, hein, Ricardo? Muito bom, muito obrigada pelo convite, muito feliz em estar aqui com você. E com uma apresentação dessa, eu até, falei... Agora subiu a régua, né? Muito bom. E Camila, como eu sempre gosto de começar, pelo início, me conta um pouco mais das suas origens. Você vem de uma família de executivos ou empreendedores do varejo? Não venho, Baza. A minha família, meu pai é um empreendedor, sim, mas não do varejo, assim. Meu pai empreendeu a vida inteira, né? Ele veio para São Paulo, na verdade, para tentar a vida aqui em São Paulo. Minha família é mineira, tanto minha mãe quanto meu pai. E os dois vieram para São Paulo naquela tentativa de melhorar de vida, né? Que era uma coisa muito comum em famílias mais humildes, principalmente de fora de grandes capitais, né? Então, eles migraram para São Paulo. Eu nem havia nascido, decidiram casar e vir para cá. E meu pai, logo que estava por aqui, conseguiu trabalho e empreendeu. E aí, no processo dele de como empreendedor, eu tive muitos aprendizados aí de vida. Mas os dois nunca foram do varejo, não. Minha mãe trabalhava numa estatal, da Companhia Elétrica de Minas Gerais, inclusive aqui em São Paulo ela foi transferida para dentro dessa companhia elétrica, trabalhou a vida inteira lá, e meu pai trabalhava para o mercado de moldes, enfim, uma modelação. Então, aprendi um pouco em casa, mas não no varejo. E quais eram os seus sonhos de carreira quando você decidiu fazer comunicação social? O que você queria ser? Olha que pergunta boa, acho que eu nunca respondi isso, assim. Eu sempre me senti muito aberta a falar, né, em tudo que eu participava, em tudo que eu vivia. E quando eu fui pensar em que carreira ou que faculdade eu queria fazer, a comunicação social, a publicidade e a propaganda, que ainda era bem embrionária, assim, eu diria que existiam poucas escolas, até tidas como escolas de sucesso aqui no nosso país, eu vi ali um lugar para conseguir colocar em prática pensamentos que eu gostava muito, porque a publicidade, para mim, a comunicação social como um todo, eu sempre gostei mais do lado do marketing dentro desse processo, né? E faculdades de marketing também eram praticamente inexistentes. Então, eu fui buscar aí um espaço para conseguir colocar algumas coisinhas que eu acreditava que era transportar para marcas. Eu sempre quis trabalhar com marcas, então achei que a comunicação social ia me ajudar no sentido de levar essa voz para as marcas dentro das próprias marcas. Então foi um pouco para aí que eu fui
esse sonho de publicidade, de comunicação social, foi nesse caminho. E aí, olhando para sua carreira, quais foram os momentos decisivos que moldaram sua visão sobre o varejo e te impulsionaram para a pessoa que você é hoje? Quando eu comecei, na verdade, eu comecei a trabalhar muito nova, né? Eu comecei a trabalhar com 15 anos. Eu já no segundo grau, que eu fiz um segundo grau técnico em administração, eu comecei a trabalhar até para entender para onde eu queria ir. Por isso, talvez até minha escolha da faculdade foi meio facilitada, porque como eu já trabalhava, eu já tinha entendido um pouquinho para onde eu queria ir. Assim que eu entrei na faculdade e comecei também a trabalhar, eu tive um pouco da sorte de ter entrado numa empresa de marketing digital, de tecnologia. E aí, dentro do caminho da tecnologia, essa abertura, né? Você imagina que nós estamos falando aqui, faz tempo isso, né, Vaz? Eu estou falando em 96, 97, a internet no Brasil era aquela internet de escada, sabe? Então, iniciar o processo de contato com algo tão novo, assim, tudo para mim era muito novo e tudo para todo mundo era muito novo. A gente tinha internet de escada, como eu estou dizendo. Então, eu comecei a trabalhar de forma efetiva, carteira assinada, numa empresa de tecnologia digital, de marketing digital, isso em 96, 97. Então, isso me abriu muito as portas para o que eu acreditava que seria um futuro para marcas. Então, eu falei, peraí, estou fazendo publicidade, estou trabalhando dentro de uma empresa hoje que trabalha com marketing digital, eu acho que isso aí tem futuro, acho que isso tem um caminho. A tecnologia foi um caminho inicial para mim bastante interessante. Foi o que abriu bem o meu olho, dizendo, cara, eu quero sempre estar conectado com isso, assim, com novidades, com movimentação, com inovação. Talvez a palavra inovação tenha sido uma coisa que mexeu muito comigo e ainda mexe até hoje. E aí, falando na inovação, novidades, já pegando um gancho, como é que foi essa transição de uma profissional de marketing de varejo para uma futurista e hoje todos os projetos que você faz na tua empresa? Eu acho que chegou um dado momento, Baza, que eu percebi que o processo de transformação aqui no Brasil para conseguir implantar aquilo que eu acreditava, então eu abri minha empresa tem 18 anos. A minha empresa faz 18 anos agora, nesse mês. E muitas das discussões que eu tinha com as marcas, eu esbarrava em espaços culturais, muito de aprendizado, assim. Eu percebi que eu precisava desenvolver um lado até mais cultural dentro das empresas, de aprendizado contínuo mesmo em relação a próximos passos de varejo, que se eu não mergulhasse fundo, dificilmente eu ia sair da posição que eu estava ali e que o varejo também se encontrava. Então, eu comecei a estudar muito, comecei a participar de todos esses eventos importantes, principalmente do segmento e eventos de design, e traçar um pouco do que, olha, gente, é por aqui. Vamos tentar trabalhar em cima disso, muito de pesquisa. Então, esse processo tem uns 12, 13 anos, mais ou menos. De lá para cá, para você ter ideia, nos últimos 12 anos, eu edito um relatório anual de quase 200 páginas, apontando tendências de varejo para o próximo ano. E o nosso reporte hoje, ele as marcas, eu brinco que eles esperam. Esse ano na NRF, a NRF é um evento que acontece em Nova York, de varejo, já há quase 115 anos. E nesse ano eu recebi várias mensagens dizendo, poxa vida, eu não preciso nem vir para a NRF, porque o report antecipou quase tudo. E eu brinquei, eu falei, poxa, é reflexo de um trabalho muito forte que a gente realiza com muito carinho. Então, eu precisei fazer essa transição, assim, mais do que entregar um projeto de design, que hoje é o foco da minha empresa, é o design de varejo, é a experiência de marcas com pessoas, a gente precisou dar as mãos e falar assim, vamos fazer esse processo de transformação acontecer em conjunto? Como é que a gente faz para triangular essa conversa com os executivos das empresas para que eles consigam ter a mente mais aberta para esse aprendizado contínuo mesmo, né? O varejo tem muitas regras, Baza. E aproveitando dessa tua experiência de acompanhar há tanto tempo essa evolução, vamos tentar traçar aqui o que mudou no varejo ou na experiência do consumidor de quando você começou a tua carreira até os dias de hoje. Quais foram as principais transformações e evoluções que fizeram a gente chegar onde a gente está hoje? Quando a gente olha para a evolução do varejo, eu diria assim para você, a gente tem um histórico de varejo no nosso país muito específico, né? A venda de vizinhança, aquela loja de vizinhança do pai e da mãe, ela continua muito forte no nosso país até os dias atuais. Essa primeira geração de varejo, eu brinco, que é a loja do empreendedor, ela tem um papel extremamente importante no nosso negócio. Então, eu venho de uma escola de varejo. Antes de abrir a minha empresa, eu trabalhei numa grande marca, uma rede de lojas de departamento aqui no Brasil. Não é uma marca brasileira, mas é uma marca muito forte aqui no nosso país. E lá dentro, o processo de aprendizado contínuo, esse olhar para o varejo, para a transformação de varejo, já era uma realidade
Até porque trazia uma versão bem europeia, uma visão europeia de lojas de departamento, né? Ao olhar aqui para o nosso mercado e ver o mercado de loja de bairro, o mercado de loja de departamento, as marcas abrindo lojas também e precisando fazer processos de expansão, eu me deparei com um varejo muito padronizado. E é aí que veio muito essa necessidade de transformação, de olhar para isso e falar, cara, você anda hoje num shopping, por exemplo, e ainda hoje isso acontece. Se você tirar a logomarca da fachada das lojas, dificilmente você consegue identificar qual que é a marca que está ali presente. Porque muitas vezes num processo de expansão de escala, e o nosso país precisa disso, né? Para você conseguir chegar até as pessoas, você precisa escalar o teu negócio de uma maneira física, muitas vezes. Isso foi reflexo dos últimos 15 anos do nosso varejo. A gente perdeu muito da característica de marca aplicada nesse modelo de negócio de varejo. Então, ao olhar para esse mercado e para essa movimentação, eu falei, cara, precisamos provocar um pouquinho mais para conseguir chegar nesse segundo estágio. Então, esse processo evolutivo de varejo, a gente encontra hoje um varejo muito padronizado. Assim, a transformação do varejo, a gente fala em omnicanalidade há mais de 10 anos, mas nós não temos operações que são omnicanais aqui no Brasil. A gente tem multicanalidade. As marcas apostaram em canais diferentes. Para quem está aí nos escutando hoje, é fácil notar. Você fala com uma marca por WhatsApp, você fala com uma marca no Instagram, você fala com uma marca dentro do varejo físico. Agora, se você começou pelo Instagram e decidiu migrar para o varejo físico, não carrega esse histórico nenhum. Começa do zero a conversa. Começa do zero. Então, quando eu falo numa conversa multicanal, é essa conversa. Hoje o nosso estágio nós estamos migrando de lojas volume, escala, padronização, para vários canais atendendo pessoas de forma completamente não conectada. Assim, as marcas interagem com pessoas de uma forma não conectada. E isso precisa mudar. Porque hoje a gente tem que ter sempre esse olhar dessa visão de consumo, né? Será que eu quero repetir 15, 20 minutos de atendimento que eu tive num WhatsApp, num outro canal físico, quando eu chegar numa loja? Será que isso faz sentido hoje, no tempo que a gente tem disponível para se relacionar com pessoas e com marcas, e eu gastar mais 20 minutos do meu tempo para explicar todo um processo que eu já comecei por um outro canal? Então, esse é o estágio que a gente está hoje, dentro do processo evolutivo, a transformação para a omnicanalidade, principalmente para uma base unificada de experiência, é o grande desafio do varejo nesse momento, nesse processo evolutivo. E aí, naturalmente, a gente está falando de muita tecnologia. O que você vem observando? Quais são os exemplos mais inovadores no uso de tecnologia nessas suas viagens de pesquisas? Inclusive, você está voltando agora da NRF na Ásia, vai fazer uma série de eventos pelo Brasil, então estou pegando aqui no momento certo aqui para você trazer o que te chamou a atenção. É meu primeiro bate-papo de NRF Ásia, Ricardo. Então, quando eu olho para o que está acontecendo do outro lado do mundo, né? A gente tem aqui no nosso país, principalmente, uma visão muito ocidentalizada do que é o varejo, né? Então, nós estamos falando de varejo americano, varejo europeu. Quando a gente vai para a Ásia, a gente fala assim, nossa, gente, a gente está 10 anos atrás, não são 2, 3, 5. Porque toda a conexão tecnológica, quando você tem dispositivos conectados em alto volume, ela é muito acelerada. A gente acelerou muito o nosso trabalho com canais digitais no Brasil com a entrada do 5G aqui, por exemplo. Então, a gente vai viver uma onda agora de tecnologia para auxiliar duas frentes, na minha opinião, que são mais fortes, né? Uma delas, a base logística, base de controle de estoque, base de mix de produto adequado à geolocalização, né? Hoje, a alocação de produtos de uma marca, ela ainda não considera, por mais incrível que isso possa parecer, o público consumidor regional. A marca manda o mesmo volume de produto, não o mesmo volume de produto, mas a mesma base de produtos, independente se eu estou no Amapá, se eu estou no Rio de Janeiro ou se eu estou em Porto Alegre. E isso hoje não faz sentido nenhum para os próximos anos, porque os hábitos de consumo regionais, eles são muito diferentes. Então, essa base tecnológica, principalmente com a RFID, que ajuda esse controle de estoque e ajuda esse olhar em relação ao produto como um produto único, vai ser um fator extremamente importante para conectar com o outro lado, com essa segunda metade, que é a experiência de consumo. Quando a gente olha para a experiência de consumo, a gente centra numa pessoa, num consumidor, nesse ser humano que quer se relacionar com a nossa marca, a experiência que eu quero que seja entregue para ele. Então, quando eu começo a enxergar essa pessoa como único e personalizar ações para ele, eu também entro num outro patamar dentro da conversa de varejo, né? Hoje a nossa conversa de escala é uma conversa muito padronizada. É basicamente transacional.
Baza, se eu tivesse que resumir para você, a gente está olhando hoje a tecnologia como um fator diferenciador de um processo que hoje é transacional, compra e venda de produto, para algo muito mais experiencial. Qual serviço eu posso te oferecer? Como eu posso customizar meu produto e minha relação de oferta para que você continue comprando e consumindo da minha marca, entendeu? Você se envolve com as histórias, experiências e aprendizados que eu compartilho aqui em cada episódio? Então pense no efeito transformador dessas lições aplicadas na sua equipe. Conheça mais sobre a minha palestra Lugar de Potência acessando o link na descrição do episódio. Não só inspire, mas revolucione o potencial do seu time. E você está falando muito sobre dados, né? E a forma como isso vem mudando a maneira que os varejistas tomam decisões. Agora, por outro lado, você que acompanha muito o dia a dia das empresas, quais são os principais desafios que essas empresas de varejo enfrentam ao implementar a solução tecnológica mais avançada nas suas operações? E os cuidados, talvez, que eles precisam ter, porque muitas vezes é aquela impressão, então é só comprar a tecnologia que ela vai funcionar sozinha. Dinheiro é um dos desafios, né? Ter o dinheiro para isso é um dos desafios, mas eu diria para você que, por incrível que pareça, não é o principal. A gente hoje enfrenta, dentro de marcas varejistas, um grande desafio cultural, geracional, que é bem importante colocar, porque você tem aí a convivência de gerações muito diferentes também em processos de gestão. Então, são olhares diferentes em cima de um mesmo objeto, né? Que daqui eu estou tendo um ângulo, você tem um outro ângulo daí, para onde vamos. Então, dentro das empresas existe aí um choque geracional e um choque muito cultural em relação ao processo de uso de tecnologia. E quando a gente vai especificamente, aí eu vou falar do varejo físico, Baza, o varejo físico ele depende de gente e de pessoas. Então, o letramento em tecnologia, ele também é um fator extremamente importante para a gente, que muitas vezes é minimizado pela marca. Então, ela investe, ela implanta tecnologia, ela faz um desenvolvimento muito bacana em relação a conteúdo, muitas das vezes, mas quem está lá na ponta não sabe operar, ou não sabe vender em live streaming. A gente fala hoje, a venda em live. Um vendedor pode entrar num provador, abrir uma câmera e começar a fazer uma venda, mas se ele não for treinado para isso, se ele não for desenvolvido para isso, ele pode ser que ele não consiga os melhores resultados através de uma ferramenta dessa, que é um canal de atendimento, um canal de venda, né? Então, hoje a gente tem olhado lá na ponta para um processo de letramento e de treinamento e de desenvolvimento de pessoas para que elas consigam acompanhar essa evolução, que é uma evolução extremamente importante, tecnológica, de soma da tecnologia no dia a dia. E Camila, me ajuda a entender um pouco mais, você comentou na tua resposta anterior, sobre essa importância do consumo experiencial, se a gente pode chamar dessa forma, e como ele está transformando o varejo físico. O consumo experiencial, para mim, eu acho que a partir do momento que a gente entra numa era, vou voltar aqui ao 5G que eu falei para você, a partir do momento que a gente consegue ter facilidade de sinal, de acesso e qualidade de acesso, comprar um dispositivo portátil significa você estar conectado com o mundo. Estando conectado com o mundo hoje, você consegue acessar marcas através do seu celular. O espaço físico do varejo, que antes tinha esse caráter super transacional, né, eu preciso ir lá para comprar um produto, ou para pegar o meu produto, ou para conhecer o produto, eu não preciso mais. A nossa jornada hoje de consumo, ela passa por 4, 5, 6 canais até conseguir ser finalizada. E o varejo físico é um desses canais, né? A pesquisa, as informações de produto, elas são facilmente encontradas online. Então, hoje, uma das grandes discussões é qual que é o papel desse varejo físico? O que eu vou ofertar para essa pessoa que decidiu sair de casa, pegar um transporte, gastar tempo, entrar na minha loja para viver essa experiência física comigo? E aí eu caio num ponto que é um fator super importante também para quem está nos ouvindo aqui, que é essa experiência física entregue no varejo. O varejo, ele é multissensorial por nascimento. Então, eu estou falando de um espaço 3D, né? Estou falando de um espaço físico, onde eu tenho tato, eu tenho olfato, eu tenho paladar. Olha a quantidade de marcas que estão hoje oferecendo cafés e restaurantes dentro dos seus modelos de loja. Tudo isso é para que a gente consiga entregar uma experiência quase que de estilo de vida mais completa para essa pessoa que decidiu se relacionar com a gente, Base. Então, essa transação que parte para um momento mais experiencial, para essa entrega de experiência, é hoje uma das grandes discussões que a gente tem para o futuro. Vai acontecer em todas as lojas? Porque é uma das coisas que todo mundo pergunta, né? Poxa, mas eu tenho uma loja que tem, sei lá, uma marca que tem 50 lojas, que tem 100 lojas. Nós temos operações de varejo no Brasil que tem quase 5.000 lojas. Monomarca. Isso é impressionante, assim. As maiores operações monomarca de vários segmentos do mundo estão presentes aqui no Brasil. Cosmética, chocolate, enfim.
Não vai dar para acontecer em todas as lojas. Nós teremos lojas transacionais, lojas que vão funcionar ainda como quase que pontos de distribuição de estoque para esse nosso Brasilzão todo. Agora, elencar esses clusters, esses modelos de operação, que serão modelos de operação experienciais, vai ser um fator determinante de sucesso para os próximos passos aí de marcas. Na tua resposta você falou sobre esse início da jornada e eu fico me perguntando aqui como que as marcas podem se manter autênticas no mundo saturado de publicidade e mensagem comercial. Você sabe que quando eu olho pro online, eu acho que as marcas estão fazendo um trabalho muito bom de voz. Eu acho que elas já tiraram o seu chapeuzinho de não posso falar, não posso dizer, e começaram a assumir o seu espaço nas suas campanhas, nos seus canais sociais, de conversar de uma forma muito mais próxima com quem está consumindo. Quando a gente olha para o universo físico, a gente tem uma distância muito grande. É muito fácil hoje você ter, às vezes, uma relação social com uma marca e entrar numa loja e falar, gente, parece que eu estou num outro lugar. Porque a loja não fala. Não fala. Então, quando eu digo que a gente tem que correr atrás no universo físico, no mundo físico dessa conversa, desse jogo, é para conseguir aterrissar essa voz que você acabou de colocar agora, que é extremamente importante. As marcas ainda não entendem o varejo físico como um espaço de mídia, Paza. E isso vai fazer toda a diferença também daqui para frente. Assim, principalmente lojas que têm muita presença física, elas têm canais ali, através do seu varejo, que são canais de contato, de interação. São mídias importantíssimas. Vitrines são mídias. Espaços físicos de varejo interno são mídias, né? E falar através desses canais é um fator extremamente importante que precisa ser endereçado. Eu diria para você que está no início ainda. A própria NRF esse ano voltou a falar de retail media, né? Porque quando a gente fala no bolso, varejo é uma coisa muito engraçada. Quando você mostra para o varejista que ele pode ganhar dinheiro com isso, ele começa a ter atenção em cima desse assunto. Então, quando você falava, gente, olha, a voz da marca tem que estar presente no varejo físico, a marca precisa se posicionar da mesma maneira que ela se posiciona em canais sociais também no varejo físico, ninguém exportava muito. Aí alguém levanta a mão e fala, olha, você pode ganhar dinheiro com isso. Porque a partir do momento que você tem espaços para se posicionar, você pode vender esses espaços também para parceiros, para patrocinadores, para empresas que estão interessadas em conversar com o seu consumidor. E aí... Não só no online, mas também no físico. No físico, do mesmo jeito que a gente faz colaborações e cede espaços no online para parceiros, esses espaços físicos também retêm muita atenção. A taxa de retenção do varejo físico hoje ela é muito forte e pouco medida pelas marcas. A marca sabe na ponta da língua quanto ela gasta hoje para um lead, para conquistar um cliente no online. Então ela sabe, no canal do YouTube eu tenho tanto de investimento para geração de um lead. CAC, LTV, já... Tudo, sabe tudo. Pergunta no varejo físico se alguém sabe te responder isso. Quantos leads são gerados e quanto custa cada um desses leads por dia? A gente chega a dar 10% de desconto para um primeiro cliente que entra no canal digital e que passa a comprar da gente pela primeira vez. Pergunta o que a gente entrega para um cliente que entra na nossa loja física e que decide comprar e fazer um cadastro pela primeira vez. Nada. Né? Por que um tratamento tão diferente? Né? Se a gente vai elencar, e a gente tem mapeamento de várias marcas com as quais a gente trabalha, buscando e puxando esses resultados, é impressionante o poder que a gente tem no nosso país do varejo físico. Pra você ter ideia, hoje cerca de 88% das vendas passam pelo canal físico de varejo no Brasil. Então é um canal muito importante. No mercado americano, 80% das vendas ainda são físicas. E a previsão é que até 2027 continuem sendo esses 80%. Então, por mais que o digital esteja crescendo, o canal físico ele ainda é muito representativo, muitíssimo no nosso país, e um pouco negligenciado. Eu diria que essa busca... não sou nada contra o canal digital não, tá? Para mim é uma soma extremamente importante. Mas a busca das marcas para se posicionar em canais digitais nos últimos 10 anos negligenciou a evolução da experiência no varejo físico. Então hoje nós precisamos correr atrás. Hoje as marcas estão bem atrasadas no que elas poderiam estar fazendo fisicamente nas suas lojas. Né? E quando a gente fala de autenticidade, a busca da voz, eu fiquei pensando sobre a complexidade que hoje algumas de marcas de luxos elas enfrentam, porque à medida que parte dessas marcas sempre teve o seu público tradicional e agora vem um novo público, que talvez, eu não sei se é a categoria da melhor forma, mas quer usar essa marca para ostentar, e aí entra em conflito com outro público que também não se sente prestigiado ou atendido da mesma forma, e os dois públicos do ponto de vista de volume de consumo são importantes, mas chega uma hora, como coexistir, se é que dá para coexistir com situações tão distintas? Eu diria para você que as marcas, principalmente de luxo, acho que todo mundo quer abraçar todo mundo, né?
Mas as marcas de luxo, elas têm buscado cada vez mais trabalhar essas experiências que são mais restritas, mais especiais, experiências fechadas na maior parte das vezes, com esse público mais tradicional, com esse público que é o público vamos chamar dessa maneira. Quase todas as grandes flagships de marcas de luxo, por exemplo, elas têm andares exclusivos para atender consumidores que já são consumidores daquela loja, daquela marca, daquele espaço. E isso, para mim, é uma tendência que deve continuar. Quase todas as aberturas eu tive agora lá em Singapura, na sede, na flagship store da Louis Vuitton, por exemplo, que é um dos grandes nomes da moda do mercado de luxo hoje mundial. Essa loja é a única loja que existe numa ilha. Pra você ter ideia, eles construíram uma loja numa ilha que se conecta com um shopping center. Você chega de 3 maneiras, Baza, nessa loja. Por debaixo da terra, por um túnel que foi criado, em cima da terra, por uma ponte ou de barquinho. Então, você já vê aí como que é a experiência. Geralmente, quem chega de barquinho é o cliente número 1 lá, o top da pirâmide de dentro do modelo de negócio dessa geolocalização. Então, existem formas de atender que são diferenciadas para esse novo consumo. Não à toa essas filas do lado de fora de loja que a gente fica puto, que a gente fala, não faz sentido você me pagar 30, 40 mil reais numa bolsa e esperar do lado de fora. Isso é novo consumidor. O consumidor que já se relaciona com a marca não espera do lado de fora. Ele tem alguém lá dentro esperando ele num horário marcado, numa salinha fechada, com todo o portfólio de bolsas que ele quer visualizar, esperando para ele. Ou levando na casa dele. Ou levando na casa dele, que é ainda melhor. Então, existem realmente salas personalizadas de atendimento e um atendimento um pouco diferente sendo dado para esses entrantes, né? E tudo bem, dentro do que essas marcas hoje de luxo traçam como experiência, essa sensação da escassez também faz parte do jogo, do negócio ali. Eu sou um pouquinho contra isso, mas enfim, é um pouco o modo de operação hoje de parte do mercado de luxo. E a gente falando sobre todos esses elementos, na tua opinião, o que significa realmente entender o consumidor nos dias de hoje? Primeiro que consumo nos dias de hoje ele está aí relacionado a múltiplas camadas, né? E é um jogo, eu costumo dizer que o jogo de varejo, que depende de comportamentos de consumo, ele é um jogo que não tem fim. Se a gente estivesse jogando um joguinho, literalmente esse joguinho se chamasse varejo, a gente nunca ia zerar nesse jogo, Baza, porque não dá para zerar. O máximo que acontece quando você consegue um super gol, que você chega na reta final, que você ganha esse jogo, você começa no mesmo momento um joguinho seguinte, né? Uma outra etapa desse jogo. Um tapinha nas costas, valeu, muito bom, Camila, vamos lá e vamos começar um novo jogo. Então, olhar para o desafio que essas marcas têm pela frente em relação a esse processo que envolve toda essa transformação de varejo é um desafio constante, diário, de aprendizado contínuo. Eu diria para você. Eu adoro a forma como você está falando, porque inclusive isso eu provoco muito na empresa. A gente, claro, não está no varejo, está no mercado B2B, de professional services com hunting, mas o exemplo que eu gosto de dar é, aquela pergunta, você conhece formiga? A maior parte das pessoas vai dizer, conheço. Tá bom. Quantas vezes uma formiga entra em gestação por ano? Em cada gestação, quantas formigas ali nascem? Quantos tipos de formiga existem? Você faz 3 perguntas e a gente vê que não conhece nada de formiga. A gente acha que a gente conhece. A gente sabe distinguir o que é uma formiga olhando para ela. Então, acho que isso é muito verdade para o consumidor. A hora que a gente entra na granularidade do que é esse entendimento, é o que vai fazer a diferença dentro dessa dinâmica. E aí, sobre esse entendimento, tem uma outra tendência que eu vejo muito clara, que é do consumo sustentável. Como é que eles estão influenciando o design e até a operação das lojas de varejo hoje? Excelente pergunta, porque quando a gente fala desse comportamento de consumo que é em várias camadas, né, você tem ainda uma questão que é bem de gerações em relação a isso, né? Uma das palestras que eu acabei de vivenciar agora lá na NRF Ásia era da Amazon, onde uma das perguntas feitas ali dentro do grupo o seu consumidor vai pagar mais por um produto sustentável? E olha que eu não estou falando nem de design de varejo, já te falo de design de varejo, mas a primeira pergunta era, o seu consumidor paga mais por um produto sustentável? A marca hoje que vai em busca, se tiver o mesmo produto aqui e um outro feito de forma sustentável, custando 20% a mais, ele vai pagar por isso? E a resposta foi bárbara. Esse não é um problema do consumidor. Uma marca que faz uma pergunta como essa, ela ainda tem um viés de que está centrado na própria marca as respostas. As respostas, elas não estão centradas na marca, elas têm que estar centradas no consumo. Ele não vai pagar mais por isso. Ele quer,
mas ele não vai pagar mais por isso. O desafio de uma marca de desenvolver, por exemplo, um produto sustentável equiparado ao preço que esse produto deveria custar no mercado, ele pertence à marca, não a quem vai consumir. E a mesma coisa é válida para design de varejo. Então, hoje, quando a gente olha para a construção de experiências, para a construção de campanhas e de ativações, metade do que eu faço hoje é campanha. Você imagina que o meu foco está em 2 polos aqui. Um, construir a experiência física de varejo, então lojas, flagship stores, franquias, etc. E um segundo polo que é campanhas, ativações de varejo, sazonalidade e calendário. Você imagina que eu tenho uma marca cliente que levou 5 anos para desenvolver um produto que tem uma base que é 98% sustentável em toda a cadeia. Como é que eu faço uma ativação física colocando um adesivo numa vitrine, ou um banner, ou um plástico? Não tem como. Então, a provocação que a gente tem que trazer para o nosso mercado como um todo é justamente conseguir entregar essa voz de marca que eu falei para você, tendo como base essa inteligência mais sustentável. Não só em relação à natureza em si, mas à sociedade como um todo. A gente fez uma campanha há pouco tempo atrás, por exemplo, onde todo o material que foi desenvolvido para essa campanha, ele tinha uma base com sementes que poderiam ser picotadas no final e plantadas na região. E a gente incentivou, por exemplo, as equipes de lojas, gerentes, vendedores, etc., a irem para praças, irem para suas casas e plantarem a comunicação, fazendo um processo de circularidade bastante interessante. Então, hoje, quando a gente olha tanto para consumo quanto para essa experiência entregue que envolve o design de varejo, a sustentabilidade é um fator muito importante. Inclusive na circularidade, tá, Baza? Muitas das marcas, mesmo as de luxo, estão repensando o seu papel de volume. Então, não é que elas vão deixar de ofertar produtos, mas elas estão trazendo para o mercado soluções que envolvem reciclagem de materiais que eram sobras, por exemplo, de fábrica. Tem uma marca que eu admiro muito, que é de super luxo, que lançou em Osaka, agora no Japão, uma loja que os produtos que são feitos ali são feitos por artesãos e usam como base sobras de matéria-prima de coleções passadas. Então, aquela coisa que ficava na fábrica, que muitas vezes era até descontinuada, jogada fora, é reutilizada em bolsas que são super personalizadas, feitas para o consumidor, só nessa loja de Osaka, lá no Japão. Então, são caminhos que começam a ser triangulados aí, uma forte base de provocação, sim, de uma geração mais nova, mas também se preocupando muito com uma geração. A minha idade, eu brinco que são camadas, mas a base da preocupação é a mesma, né? Enquanto eu estou olhando para um carro, por exemplo, elétrico, a geração nova está olhando para consumo circular. E a base dessa inteligência é a mesma. Como é que a gente faz um mundo melhor? Como é que a gente consegue deixar esse mundo mais sustentável para todos, não só para os nossos negócios, né, mas para os nossos filhos, para os nossos amigos, para a nossa família. E um ponto interessante aqui, te escutando, refletindo aqui sobre a evolução do varejo, talvez colocando o pé em serviços financeiros, é muito interessante a gente olhar como foi essa evolução, né? Lá atrás, o que existia era um crediário e você tentava fazer as pessoas só pagarem as parcelas na loja para levá-las de volta na loja. Depois, à medida que muitas empresas, claro, do varejo não tinham condições de ter a sua empresa de crediário, então faziam parcerias e eram comissionados. Muitas vezes a venda parcelada dava um retorno maior do que o produto em si. Depois a gente teve a onda dos cartões de crédito com a marca das bandeiras e hoje a gente vê essa explosão de fintechs no varejo. Como que você vê essa evolução e talvez como é que os varejistas poderiam se beneficiar mais desse novo momento? O final do processo de... Não vou dizer que é o final porque você tem um pós-venda, né? Mas eu diria que o processo de compra, essa etapa final do processo de compra, esse processo mais transacional, ele é uma grande dor, uma grande fricção no varejo. Quase todas as marcas, elas têm problemas que envolvem filas, que envolvem demora em atendimento, principalmente, e que muitas pessoas acabam desistindo. Assim, é muito comum hoje você, às vezes, estar dentro de uma loja, decidir por um produto, então você passa ali alguns minutos decidindo por um produto, você vai pagar, te levam para uma fila que você ainda tem que esperar 10, 15 minutos para fazer isso acontecer. Eu mesmo já desisti várias vezes de compra se eu vejo uma fila ali. Olha, eu não sou padrão, mas eu, por exemplo, desisto na hora. Aliás, quando eu entro numa loja que eu vejo que o processo final ali do caixa, que ainda falamos em caixa, o que é um absurdo, né? Tá com uma fila... Eu realmente já saio dali e falo, peraí, qual é a outra opção que eu posso ter nesse mesmo shopping onde eu não vou enfrentar essa fricção? E isso no online acontece da mesma maneira. Essas grandes fintechs, que na maior parte das vezes elas nascem com esse pensamento
digital muito incorporado na sua veia, elas vêm para ser uma soma muito grande para marcas varejistas no modo de pensar, nessa transformação cultural que eu estou trazendo para você. Eu voltei da China agora, eu não estive na China, na verdade, eu estive na Ásia, em algumas cidades da Ásia, mas a China, o grupo que eu estava fez uma primeira etapa da viagem na China e eles me falaram o quanto evoluiu, por exemplo, o método de pagamento com a leitura, inclusive, na mão. Hoje, uma coisa que há 3, 4 anos atrás ainda se discutia como sendo algo difícil, se tornou algo bastante comum, um formato de pagamento onde você ali coloca a palma da sua mão e um leitor te entende como um cliente e faz essa transação acontecer. Eu tive na Amazon agora, final do ano passado, na base deles lá em Seattle, e vivenciei isso na prática. Eu falei, cara, isso vai ser muito transformador. Porque você poder olhar para um formato de varejo onde eu tenho ali pontos que eu faço a minha venda acontecer por mim mesma, eu não dependo nem de uma pessoa com palme para conseguir finalizar, vão auxiliar muito esse processo. Então, eu sou super a favor de todo o processo que envolve essas startups de tecnologia sendo plugadas em modelos de negócio de varejo para conseguir fazer acontecer esse próximo passo. E isso está muito ligado com essa etapa final de pagamento e de entrega de produto, né? Muitas dessas empresas que estão aí, a Klarna, por exemplo, que é uma grande fintech mundial, que deve entrar logo no Brasil, ela tem ajudado países que nem têm essa cultura de método de pagamento parcelado a fazer com que isso aconteça. Então, uma facilitação do acesso, eu diria para você, que faz toda a diferença também nessa linhazinha final aí, que é essa linha que envolve, depois de você atrair esse cliente, engajar esse cliente, você converter de fato, né? O momento de conversão é um momento de muita fricção no varejo, em qualquer canal, tá? Mas no canal físico é uma dor, assim, absurda. E hoje a gente ainda fala em lojas com caixa. Então, é isso que eu te falo que é cultural. Assim, uma marca que hoje pensa em um novo modelo de negócio, imagina um balcão de atendimento com caixa, ela está muito desconectada do que vai acontecer no futuro. Então, esses profissionais, vocês que estiverem me ouvindo aí, gente, a gente precisa se atualizar. E assim, problemas vão existir em todas as marcas, de todas as maneiras. É legislação, é questão de estoque, é triangulação de estoque unificado. Vão existir, mas se a gente não endereçar a solução desses problemas, a gente vai continuar dizendo que a gente precisa de uma operação física para finalizar uma venda. E isso vai ser um afunilamento de relação, onde no final, se eu tenho 10 vendedores atendendo em um ponto de caixa, não tem como a conta dar certo, porque as pessoas vão ter fila nesse espaço de ponto de caixa, entendeu? E a gente está falando de muitas oportunidades e tendências. Agora, por outro lado, quando a gente olha a situação do varejo no Brasil, né, a gente passa por um momento muito desafiador. Na tua opinião, o que nos trouxe até essa situação hoje no país e o que deveria ser feito para melhorar o resultado dessas empresas? A pergunta de milhões, né, Márcia? Essa é bem a pergunta de milhões, porque a gente hoje enfrenta um legado dentro do nosso varejo, que é um legado que traz muito de história e de formatos que deram muito certo, mas uma falta de velocidade para conseguir passar para o próximo estágio. Então, a gente sabe muitas vezes o que a gente precisa, mas quando a gente não tem uma base bem estruturada para conseguir chegar lá, dificilmente a gente vai para um próximo estágio. Eu vou te dar um exemplo também de uma palestra que eu vi agora há pouco tempo. Um dos gigantes asiáticos de varejo é a Fast Retailing. A Fast Retailing é dona da Uniqlo. Ouvir do presidente da Uniqlo que um dos principais motivos da transformação deles digital, né, essa inteligência que levou o varejo deles para um próximo estágio, foi a implantação de tags de RFID, parece uma coisa meio, nossa, a RFID, ele entrou numa palestra na Ásia para falar de uma tag eletrônica dentro do produto. Que existe há algum tempo, que já existe há algum combinar. tempo, vamos combinar, né? Que tem 20 anos que a gente fala em RFID. E ele falou o seguinte, implantar o RFID, colocar o RFID dentro de produtos e não utilizá-lo é subir em palco e dizer, bater no peito dizendo, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, sem efetivamente ter resultados. Eles fizeram uma implantação de base com a inteligência de RFID nas peças, que hoje eles têm essa peça monitorada desde o processo produtivo até a entrega final ali do cliente. Então, envolve logística, envolve controle de estoque, envolve informações específicas de produto, envolve pagamento. Eu fui em lojas que tinham mais de 40 pontos de caixa de pagamento automatizado, onde você jogava o produto lá, não é 1, 2 em teste, são 40. Eu passei por Dubai nessa viagem, a loja nova da Zara no Mall of Emirates, lá em Dubai,
É uma loja que tinha 48 pontos de autoatendimento, onde as pessoas simplesmente jogavam os seus produtos, finalizavam a venda passando o cartão ou colocando ali, por aproximação, o seu Apple Pay, por exemplo. Então, é um olhar muito diferente para uma entrega que precisa ser feita, que precisa acontecer. E isso a gente demorou para acordar, Baza. É onde eu estou te dizendo que, na minha opinião, nesses últimos anos, e eu estou olhando só de um viés tecnológico, tá? Mas isso puxa todo um trabalho que envolve esse desenvolvimento cultural da empresa. Porque se eu foco a minha energia, o dinheiro, o investimento, ele migrou muito nos últimos anos dessa experiência do universo físico para o universo digital. Então, hoje você vê evoluções absurdas na experiência digital de muitas marcas, e quando você chega no universo físico, essa evolução não existe, ela parou. Então, ela parou num formato que ela precisa agora correr muito para fazer acontecer. E para fazer acontecer, você precisa de bons parceiros, porque agora não dá para você desenvolver sozinho dentro de casa, então tá uma correria em cima desses bons parceiros que conseguem realizar, e de gente que esteja capacitada para conseguir pegar lá no volante e dirigir esse próximo estágio. Então, eu diria que a gente está passando no varejo hoje por uma troca de cadeiras muito forte, né? Você vai poder me dizer isso melhor do que eu, mas eu tenho marcas com as quais a gente trabalha, onde, assim, muitas vezes o corpo diretivo inteiro foi trocado, foi alterado. De um ano para cá, do início do ano passado para cá, muitas trocas de cadeira estão acontecendo para conseguir justamente trazer melhores resultados. E, Camila, não posso deixar de te perguntar. A gente deveria taxar as blusinhas até $50? Qual que é a tua opinião sobre isso? Você sabe que é uma excelente pergunta, assim. Eu não tenho uma resposta final. Você viu que eu gaguejei, né? Porque ao mesmo tempo que eu acho que a gente tem que abrir um pouco mais o nosso mercado, porque essa provocação vai nos auxiliar também no desenvolvimento interno, também não acho justo com quem está dentro do mercado atuar com regras que sejam regras tão diferentes, entendeu? Então, eu não tenho uma opinião formada em relação ainda a isso, mas eu sinto que vai ser muito importante a gente criar regras de base que sejam as mesmas para qualquer player que decida operar no nosso mercado. Então, independente de onde você vem, você tem um mercado que tem que ter regras claras para todos, né? E eu acho que hoje, mais um fator que Singapura me ajudou, né? Singapura é uma cidade-estado, a NRF Ásia aconteceu em Singapura. Singapura é uma cidade-estado que vem se transformando nos últimos 50 anos de uma forma absurda. E uma das coisas que para mim veio muito forte dessa viagem é as regras são muito claras, Baza. Você quer operar lá ou você quer operar a partir de Singapura, as regras estão muito claras para todo mundo. Então, quando você tem um novo entrante no mercado, ele tem que jogar o jogo que está ali, definido para ser jogado. E aí você define se você quer entrar, se você não quer entrar. Então, essas aberturas que são feitas a princípio no mercado, como foi feito com a blusinha de $50, eu acho importante para provocar. Então, acho que foi um movimento muito importante. Daqui para frente, se deve continuar desse jeito? Não tenho dúvidas. Porque talvez a gente esteja num momento que essas regras tenham que ficar mais claras para que todos que fazem parte desse jogo consigam jogar em condição mais igualitária, né? Uma condição de igualdade aí. Já que a gente está falando de tanto de oportunidade, tendências... Vamos entender o outro lado. Qual que é o maior mito sobre o varejo que a gente poderia aproveitar aqui para desmistificar? Assim, os mitos que ainda existem sobre o varejo que ou sempre foram mitos ou tornaram-se mitos porque o mercado evoluiu. Olha, são tantos que dava pra gente fazer uma lista. Você sabe que eu tô escrevendo um livro, Baza. Eu não tenho nada para fazer dessa vida, né? Resolvi escrever um livro. É uma coisa que eu carrego, uma vontade que eu carrego há alguns anos e esse ano eu tô efetivamente colocando em prática. E eu dediquei um capítulo inteiro para o assunto de mitos no varejo, né? Porque a gente dentro do segmento de varejo, e não existe, hoje existe, mas no passado não existia uma escola para te ensinar a varejar. Então o varejo é uma coisa que hoje os grandes profissionais, que são os líderes, presidentes, diretores, gerentes sênior de negócios de varejo, eles aprenderam na raça o que é varejar. E quando a gente aprende na raça, a gente aprende com tentativa e erro. E a gente costuma colocar alguns padrões de pensamento, algumas crenças que se tornam nossas verdades. Eu acho importante isso para colocar modelos para frente, para conseguir treinar e desenvolver times, mas quando a crença começa a nos limitar para uma próxima fase, para um próximo estágio, eu acho importante a gente dar 2 passinhos para trás. Então, no varejo, a gente tem várias crenças que são crenças limitantes. Uma delas é o danado do caixa, que eu falei com você. Então, assim, eu não consigo operar bem o varejo se eu não tiver um caixa físico. Quem disse isso?
Onde está escrito que você precisa operar o varejo? Porque o Natal, meu amor, acontece 6, 7 dias por ano. Essa venda que você tem aquela fila, você vai montar um modelo físico de varejo pensando no momento que você vai ter que, em 10 dias, atender uma pessoa no Natal? Qual seria uma outra solução, né? Essas crenças que nos limitam, separação de sexo, separação de gênero. A gente vive um mercado hoje, principalmente no mercado de moda, que muitos dos consumidores, eles querem um produto legal. Eles querem um produto que traga ali para ele vários benefícios que envolvem toda uma construção aí de marca, né? Como sustentabilidade, que nós falamos, design, que é um fator super importante, mas não necessariamente o gênero é um fator tão importante quando você vai para alguns segmentos de moda. Por exemplo, venda de calça jeans. Tem uma grande marca italiana de calça jeans que está fazendo testes de modelos de negócio onde a sua área de jeans não está separada mais por gênero. Porque antes você entrava na loja e falava, essa aqui é calça masculina, está aqui, a calça feminina está aqui. Mas muitas das modelagens eram as mesmas, repetidas, só com lavagens diferentes num lado e no outro. Então, os próprios vendedores dessa loja geralmente estavam vestidas com calças que tinham sido previamente criadas para o sexo, para o outro gênero, que não é o gênero que a pessoa que estava vestindo. Então, tem alguns questionamentos. Será que faz sentido eu separar, por exemplo, uma marca que vende calça jeans em masculino e feminino? Ou faz sentido eu colocar os diferenciais de cada um desses produtos em relação à modelagem e deixar com que o consumidor escolha o que ele prefere, né? Tem muitos homens que querem vestir skinny. Apesar de nem ser um item de moda hoje, mas tem pessoas que buscam uma calça mais ajustada. E por que ter que fazer essas pessoas irem, por exemplo, para um lado feminino de uma loja para poder provar uma calça e vice-versa? Quem busca uma modelagem mais reta e não encontra isso dentro de um feminino, buscar algo... Quando você fala em feminino, geralmente vem estampas, elementos tidos como femininos, né? E boa parte do público hoje feminino quer uma roupa neutra e que às vezes está se vestindo dentro da área masculina. Então, não estou dizendo que é uma regra, porque eu acho que regras hoje cada vez mais caem, mas as crenças limitantes que nos deixam, que nos prendem em relação a pensar em futuro, são coisas que eu questiono bastante para próximos passos. Assim. A gente está redesenhando muita coisa dentro do varejo, principalmente do universo de lojas. Então, eu tenho uma lojinha desse tamanho e ainda separo por gênero. Cara, será que isso faz sentido? Perfume. Perfumaria. Será que faz sentido eu realmente separar a perfumaria por gênero hoje? Numa loja que vende perfumes? E não dá para deixar de te perguntar, quando você traz esse tema, Camila, você tem um papel muito ativo no ativismo feminino no varejo brasileiro. Quais são as principais mudanças que você gostaria de ver nesse setor em termos, seja de diversidade ou inclusão? Primeiro, muito importante hoje ver as mulheres, principalmente. O varejo sempre foi um mercado muito masculino, né? Muito masculino. Eu lembro que eu até... Eu me masculinizei muito na minha carreira de varejo, principalmente no início, antes de ter a minha empresa, nos primeiros anos também. Hoje menos, porque hoje eu já não... A experiência traz autenticidade. Nossa Senhora, eu já dou na frente, na linha de frente ali para não... Mas no início, principalmente quando você precisa marcar terreno, conquistar o teu espaço, etc., dentro de um mercado extremamente masculino, que ainda é extremamente masculino, a gente, como mulher, eu precisei ter várias posturas que eu hoje não teria dentro do mercado. E eu fico muito feliz ao ver grupos de mulheres que estão incentivando outras mulheres. Então, hoje existem pelo menos 3 grandes grupos aí que eu participo, de mulheres que estão ajudando outras mulheres a subirem dentro da carreira de varejo. Porque eu acho que o parte do processo das mulheres ocupando espaços de destaque no varejo vai muito de quem está naquele lugar e coloca outro no seu lugar, né? Muitas das vezes, quando nós somos promovidas em empresas, eu vi isso um dia, acho que foi um dos eventos do SGCW, aí, uns 2, 3 anos atrás, que uma das mulheres falou, cara, é muito importante dentro do ativismo feminino, desse processo de empoderamento feminino dentro da gestão da carreira executiva, uma mulher que vaga um cargo executivo indicar uma outra mulher capacitada para poder sentar nessa cadeira. E a gente, muitas vezes, quando tem uma nova oportunidade, a gente assume essa nova oportunidade e deixa aquilo para alguém tomar como decisão. Então, esse é uma das coisas que eu tenho me provocado muito dentro do mercado com algumas pessoas que eu conheço, que é trazer pessoas boas para cargos que são cargos de liderança, porque a gente tem muita gente boa no varejo e muita mulher boa no varejo que muitas vezes não teve acesso a essas posições, né? Porque existe uma broderagem masculina ali também
E que acho tá faltando no lado feminino. Que tá faltando no lado feminino. Então a gente vive falando desse trabalho de sister agora, né, no mercado feminino, de que as mulheres tendo oportunidades e conhecendo mulheres que possam ocupar esses cargos. Então é muito importante também dar visibilidade de quem são essas mulheres, porque muitas vezes elas também não aparecem muito como os homens, para que elas possam estar ocupando esses espaços. E Camila, para a gente fechar esse primeiro bloco, como é que você lida com a pressão constante de estar sempre à frente das tendências e inovações? Ai, Baz, essa é uma parte que não é muito fácil, sabia? É muito tempo dedicado, eu diria para você. Eu hoje, principalmente eu faço essas viagens, quando eu trago esses movimentos, eu tenho que fazer um exercício. Eu estou passando por esse exercício essa semana, porque, enfim, eu acabei de retornar de um grande evento, que é olhar para a necessidade que eu enxergo hoje no mercado, olhar para a oferta do que eu vejo como sendo colocado e traçar esses próximos passos, assim. É um jogo de tentativa e de erro também, muito forte, porque você está ajudando marcas a apostarem aqui em alguns caminhos, mas é um desafio que é gostoso. É algo que eu gosto. Hoje eu tenho dedicado, eu te diria que 30% do meu tempo está nesse redesenho de jornadas para futuro de varejo. Então, não é uma tarefa muito fácil. Eu diria para você que é onde eu mais me dedico, noites e finais de semana aí sem dormir muitas vezes. Eu estou numa pegada de 1 mês e meio, trabalhando direto, sem um dia de pausa. Chega um momento que isso fica pesado, né? Então, eu saio disso, semana que vem eu tiro férias, porque aí eu preciso dessa pausa para realmente desligar a mente, para poder me conectar com outros assuntos que também são bem importantes. Mas, como eu te falei no início, ele é uma jornada que não tem muito fim. Então, é um processo que é desafiador, não é um processo muito fácil, mas é um processo muito recompensador quando você enxerga na marca essa visão de, putz, entendi, cara, podemos ir por aí, vamos traçar para fazer com que isso aconteça. Eu vejo um processo de transformação acontecendo neste momento de forma muito importante no nosso país. Muitas marcas estão redesenhando suas jornadas para tentar centrar, de fato, né, mais do que discurso, centrar essa experiência dessa jornada em quem está consumindo, nessa pessoa, nesse humano, nesse ser humano que decidiu conversar com a marca nesse canal, seja ele físico ou digital. Então eu tô muito feliz. Estamos chegando lá, Baz, é meio isso. Esse podcast tem um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. E chegamos agora, Camila, no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Poxa vida, você sabe que eu estou longe de processos de contratação hoje. Então, eu não estou numa linha de frente de contratação, porém, todo o meu time, e, enfim, a gente tem um time bastante diverso hoje, não é um timaço, mas eu tenho 50 profissionais que são bárbaros no que eles fazem, e uma das coisas que eu sempre converso muito é qual é o olhar sobre consumo? Assim, o que você entende como consumo? Isso é uma das coisas que eu pergunto sempre para as pessoas que trabalham comigo, porque varejo, ele é reflexo de comportamento de consumo. Gente que não gosta de gente, dificilmente vai se dar bem atuando com varejo. Então, esse olhar, quando eu pergunto assim, o que você consome? Como que você trata consumo? Como você enxerga consumo? Para mim é um bom balizador para próximos passos quando eu preciso de alguém ou quando eu estou fazendo um processo de contratação. Hoje eu não estou muito nessa linha de frente, mas o meu time hoje é uma das perguntas que a gente faz para conseguir trazer esses talentos, porque toda a parte, eu diria para você, técnica hoje, ainda mais com inteligência artificial, a gente tem uma base que vai ser muito nivelada, Baza. Quando eu olho para essa detecção de caminhos, de entrelinhas, tem que ser com gente que esteja conectada com gente, assim. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Profissionais muito introspectivos e que costumam trabalhar começo, meio e fim sozinhos. A tarefa de entregar design para varejo, experiências para varejo, ela geralmente é uma tarefa muito coletiva. Ela precisa de soma de olhares. E muitos profissionais que são extremamente capacitados, que são muito bons, eles costumam trabalhar sozinhos. Então, geralmente, é o tipo de profissional que dentro da minha estrutura acaba não conseguindo performar muito bem. Porque quando ele precisa trabalhar de forma coletiva, e lá dentro a gente precisa, às vezes a gente toca um projeto com 8, 9 profissionais diferentes e a pessoa tem que entender isso como uma soma. Então,
Eu já tive, assim, quando você olha para a entrega do trabalho de design do profissional, o cara merecia um prêmio, sensacional. Mas quando você coloca ele para atuar coletivamente, ele não consegue performar. E aí é muito difícil o trabalho coletivo depender de alguém que brilha individualmente. Então, neste caso, no nosso formato, não funciona muito bem. Quando as pessoas não gostam de você no ambiente de trabalho, normalmente qual é o motivo? Eu sou chata, Baza. Eu sou uma pessoa. Quando eu falo que eu sou, talvez eu sou muito boa follow-upera. Assim, dificilmente eu perco o fio da meada de alguma coisa que Se precisa alguém ser está desenvolvida. esperando você esquecer para deixar de entregar, pode deixar essa estratégia de lado. Acho que é muito isso, assim. Eu sou uma pessoa que quando eu coloco os assuntos que eu tenho que resolver, eu geralmente acompanho esses assuntos. E acho que isso, às vezes, deixa algumas pessoas meio, não, eu estou desenvolvendo, eu estou fazendo, eu falei, então você me reporta, porque senão não tenho como adivinhar o que você está fazendo. Então, talvez um pouco, eu sou uma pessoa meio chata para follows de projeto, assim. O varejo, ele trabalha com um nível de urgência que ele é muito grande. Assim, muitos dos setores têm um nível de urgência latente, mas o varejo parece que tudo é para ontem. E se a gente não ficar atento a datas, a prazos, a negociações dentro desse jogo, a gente perde. A gente perde o jogo. Então é um dos assuntos que eu não posso perder, né? Porque um Dia das Mães não muda de data. O Natal não muda de data. Não dá para entrar uma campanha fora da data dessa campanha. Então eu sou muito chata, eu diria para você, muito exigente com times e envolvimentos e entregas durante um processo de desenvolvimento. E o que você gostaria de perguntar para o Baza Headhunter? Eu gostaria de perguntar para o Baza Headhunter qual é o desafio. Você comentou que redes grandes, quando vêm para o país, principalmente redes varejistas, e aí é uma grande dúvida que eu tenho mesmo. Como eles estruturam, quando eles entram no país, o quanto que... E eu vivenciei isso agora na Ásia, tá? Muito do que foi discutido lá e que envolvia pessoas, falava sobre você ter bons parceiros locais e regionais para conseguir fazer essa soma na busca por profissionais, por desenvolvimento, etc. Quando essas marcas internacionais decidem vir varejar no Brasil, eles te buscam de forma tática ou eles te buscam de forma estratégica, assim, até onde você entra nessa quase como uma consultoria para essa imersão num país que muitas vezes eles têm informações, têm dados, mas não têm o borogodó de vivenciar. Eu tenho uma super dúvida em relação a isso. Se você chega a atuar, Baza, nessa discussão mais estratégica mesmo. Gente, eu entendo, mas deixa eu contar para vocês, o negócio aqui funciona de uma maneira um pouco diferente. É interessante que houve uma evolução muito grande. Poxa, eu tô já nesse mercado há quase 20 anos. Isso, inclusive, me lembra, uma das entrevistas que nós tivemos aqui foi com o Pedro Janot. E ele comentando que, puxa, quando ele estava começando com a Zara no Brasil, a Espanha mandando roupas pretas no ano novo para serem vendidas aqui no final do ano. E ele tentando explicar assim, gente, a gente precisa vender roupa branca, ninguém no final do ano aqui usa roupa preta. E o mesmo acontecia também com os perfis pré-concebidos sobre as pessoas. Queremos pessoas com essas características ou muitas vezes pessoas que vieram dessas escolas. Hoje, na minha experiência, as marcas mais estruturadas que têm chegado no Brasil, elas vêm com o cuidado e uma humildade muito maior do que era antes. Algumas marcas que eu não posso talvez citar aqui porque ainda estão nessa fase aqui de contratações para depois expor a marca aqui no lançamento do Brasil. O volume de conversas que nós temos, inclusive antes de fechar um projeto, é gigantesco. E isso também traz um cuidado com o mercado brasileiro, que eu acredito também que depois de tantas marcas internacionais baterem cabeça, alguns cases assim, puxa, vamos vender equipamento de esqui em Brasília, né? Essas coisas fizeram também com que as marcas trouxessem esse cuidado, mas talvez a minha maior provocação não está nem com as marcas internacionais, acho que estão com todas as marcas de maneira geral. Como o varejo ele tem as características muito específicas, e eu acho interessante que as pessoas que são picadas pelo bichinho do varejo são tão orgulhosas que a hora que fala, não, porque tem que trabalhar 24 horas, trabalha de final de semana, tem as campanhas, fala até com certo orgulho, né? Assim, é uma coisa gostosa que é difícil explicar. Por outro lado, isso gera um certo preconceito em não abrir espaço para profissionais que venham de outras áreas, de outros setores.
E o setor de varejo se sofisticou de tal maneira que se você continuar rodando somente com os profissionais do setor, vai ser muito mais difícil essa inovação. E por outro lado, você não abrindo espaço para profissionais de outros setores, fica aquele jogo de rouba-monte. Cada marca roubando um profissional da outra marca, e aí com isso você tem uma rotatividade muito maior para os profissionais, talvez é uma oportunidade, porque a cada mudança muitas vezes você tem um incremento salarial, mas eu vejo um espaço gigantesco, da mesma forma como eu sempre fui crítico do mercado financeiro, que não abre espaço. Eu acho que o varejo também tem essa oportunidade, de maneira geral, aí, de se permitir trazer pessoas de outros setores, com outras visões, para que possa ser complementado. Eu super acho também. Aliás, já que eu estou nesse momento para te perguntar, deixa eu te fazer mais uma pergunta, porque aí eu tenho uma outra dúvida também, que seria muito legal se você conseguisse até colocar. Quando a gente olha para esse processo de aprendizado contínuo, você sente essa falta também em profissionais que hoje estão em cargos importantes do varejo? Porque ao olhar para esse processo de transformação e para essa soma, essa troca até, muitas vezes até de gerações, né? Porque você tem aí profissionais que complementam muito a visão do varejo, e o varejo é isso hoje. Quando você fala num varejo omnicanal, você está falando em tudo. Você fala em tecnologia, você fala logística, você fala gestão de estoque, você fala produto, tudo isso ao mesmo tempo agora. Mas quem está sentado em cadeiras hoje do varejo, muitos são os profissionais que eu vejo que deixam de estudar. Mas você enfrenta isso aqui hoje. Você vê muitas vezes um processo de recolocação onde você fala, cara, essa pessoa está 10 anos longe de um banco, de uma escola ou de algo que esteja renovando o pensamento dela, ou não é muito... Eu vejo dois comum. grandes grupos. Eu sim vejo pessoas que, justamente com a desculpa honesta, é honesto, mas não deixa de ser desculpa. Puxa, o varejo demanda muito, então eu tenho que trabalhar, eu tenho que estar com a mão na massa. Tudo que eu aprendi, aonde eu cheguei até hoje, foi com a barriga no balcão. Deixa a desculpa perfeita para que você não se atualize. Isso é uma característica. Agora, para mim, tem um erro ainda maior que eu vejo acontecendo hoje no varejo, é que talvez eu veja um grupo de líderes muito antenado, frequentando eventos, discussões e realmente com o radar muito calibrado, só que sem oportunidade ou espaço na agenda para conversar com o time abaixo. E aí existe uma dicotomia gigantesca de um líder visionário com todas as tendências e o time ali, perdido, solto. Então, se eu puder deixar uma dica aqui para os profissionais de varejo que estão se atualizando, olha para o seu time e tenta medir a distância entre a sua visão e o seu time. Você sozinho não vai chegar em um lugar adequado. Então, invista tempo comunicando, treinando, pegando na mão, discutindo, para que a sua empresa esteja com essa visão, não apenas você. E agora chegamos no momento, Dona Ângela. Camila, complete a frase. Eu sou esquisita por quê? Eu enxergo o esquisito como algo que foge um pouco do padrão. Assim. O esquisito para mim não é uma coisa ruim. E eu sou muito esquisita porque eu faço muita pergunta, eu diria para você. Dificilmente alguém me entrega alguma coisa e eu me contento com uma resposta que não siga com muitas perguntas. Então eu sou bem esquisita porque eu entro num jogo onde muitas vezes as perguntas elas não são algo que estava ali, a resposta prontinha de prateleira. E isso me ajuda no dia a dia, mas também me prejudica no sentido de que eu crio alguns problemas muito além do que eu entrei para resolver, sabe? Então fica aquela questão meio, cara, eu só queria que você fizesse isso, por que você está me abrindo esse mundo todo? Talvez não queira olhar para isso. Então eu acho que talvez a minha maior esquisitice seja perguntar demais, assim, puxar um fiozinho ali da coisa para conseguir puxar esse próximo passo. E qual o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou nesse mundo corporativo? O maior perrengue, sem sombra de dúvidas, acho que da minha vida corporativa foi fechamento de portas do varejo, né? A gente, no momento do Covid, quando decidiu-se por fechar portas, né? Então, assim, ó, não dá para varejar, gente. Assim, porta abaixo, precisamos olhar para as pessoas. É uma coisa que ninguém, acho que tinha previsto no mundo, e para quem trabalha com o futuro, é uma coisa que eu nunca tinha imaginado que a gente pudesse vir a passar ao mesmo tempo, em tempo real, no mundo inteiro. Então foi o maior perrengue, foi o período que para mim foi mais difícil, porque a gente precisou abrir uma página do nosso livro, do capítulo da vida aí, em branco, e escrever. E isso talvez seja muito transformador para quem atua em varejo, você poder ter essa chance de abrir um capítulo em branco da tua vida e escrever.
foi um perrengue muito grande. Eu fiquei muito mal. Eu conversava com executivos o dia inteiro, telefone, online. Teve um dia que eu conversei com 28 CEOs de empresas varejistas no mesmo dia. E aí a gente falou, cara, ninguém tem fórmula. Porque a minha primeira dúvida é, para onde vamos? Ninguém sabia para onde vai. E aí, quando ninguém sabe para onde vai, você tem que escrever essa pagininha em branco. Então, foi, sem sombra de dúvida nenhuma, o meu maior perrengue. Foi o meu momento, erramos pra caramba, acertamos em muitas coisas, escrevemos regrinhas para ajudar os pequenos, né, principalmente, como é que eles vão varejar à distância, né? A gente faz varejo no Brasil, dando tapa nas costas, beijo e oferecendo uma cerveja, né? É assim que a gente atende, muitas vezes dentro de um varejo físico. Então... E caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar que você brilha? Com gente, no palco. Eu gosto muito de compartilhar o que eu acredito, Baza. E de 10 anos para cá, eu tenho feito um trabalho muito forte de levar... Não é algo que eu precise fazer, então não é algo que me rende hoje. Eu tenho a minha empresa por trás, eu trabalho na minha empresa efetivamente. Agora, estar nos palcos, compartilhando o que a gente acredita, compartilhando passos que nós estamos desenvolvendo com marcas, é algo que me dá extrema satisfação. Porque muitas vezes as marcas que estão ali me escutando não são marcas que podem contratar o meu trabalho. E elas podem estar ali ouvindo e, de alguma maneira, estar absorvendo aquilo que a gente está colocando. Então, isso hoje me traz muita satisfação. Eu sou muito feliz e muito realizada por poder compartilhar pensamentos, caminhos. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Olha, uma verdade que não é dita. O caminho do varejo, e principalmente quando a gente segue profissionais varejistas em redes sociais, as minhas também, tá? A gente conta cases de sucesso, a gente conta coisas que a gente conseguiu realizar. Por trás de tudo isso, tem uma jornada, tem uma dificuldade de implantação de processos e de erros muito forte, mas muito forte. Enquanto o jogo de tentativa de acerto e erro no mercado como um todo, ele está num patamar, dentro do varejo, para quem precisa transformar, ele é absurdo. E não é uma tarefa fácil, é muito frustrante. A nossa margem de erro no varejo, ela gera um resultado direto que é muito grande. Então, uma coisa, a gente precisa pensar pequeno para conseguir pensar grande. Esse pensamento laboratorial, que é uma coisa que eu tento praticar, muitas das vezes quando eu vou levar alguma coisa para uma marca, Baza, a marca, a primeira coisa que faz é não dá certo, não funciona, já fiz algo do tipo. E eu peço uma oportunidade, eu falei, me deixa fazer deixa eu fazer pequeno, ninguém vai ficar sabendo. Eu pego uma loja bem distante, que não é eixo de ninguém formador de opinião, mas me deixa testar algo que a gente acredita que pode funcionar para o teu modelo, para ver se a gente consegue ir para o próximo passo. Isso é geralmente o que as marcas não contam. Hoje no varejo existem muitos projetos acontecendo de forma laboratorial, escondidinhos, que não tem ninguém postando em redes sociais, de maneira geral, mas que vem trazendo resultados de aprimoramento, resultados de aprendizado, e quando eles realmente dão certo e a gente consegue avaliar esses resultados, eles conseguem expandir. Então, tá aí uma coisa que dificilmente alguém conta, porque ninguém conta o que a gente faz por detrás, que envolve muito erro, mas quando acerta, sobe no palco para poder falar. Então, quando uma pessoa hoje do mercado varejista sobe num palco para poder falar de um resultado comercial, de algo que aconteceu e que foi outstanding, assim, tem um trabalho por trás de pelo menos 6 meses, 1 ano de muito erro, que não é colocado ali, que foi computado dentro dessa continha. E me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa. 3 pessoas bacanas. Tem muitas pessoas bacanas que eu admiro que você já trouxe para cá, tá? Porque eu ouço bem seus podcasts e tem muita gente bacana que eu admiro e que estão presentes aqui no teu dia a dia. Deixa eu pensar aqui 3 pessoas bárbaras que poderiam ser bem interessantes. Uma é a Mica Rocha. Não sei se você conhece a Mica. Ela tem uma marca de varejo que eu considero bárbara e que vem fazendo um trabalho muito bacana que se chama Misha. A Mica é uma mulher sensacional para sentar nessa tua cadeira aqui. Ela vem desenvolvendo um trabalho bastante interessante, unindo nova geração com a geração dela, né, que é uma geração um pouco mais madura, não sei que eu posso chamar a Mica de uma mulher madura, né, mas uma mãe, tem seus filhos novos, então é uma marca que hoje consegue transitar bem dentro de públicos que são públicos bem diferentes. Eu vou te falar algumas pessoas de varejo, tá?
Eu vou citar aqui pessoas que estão transformando um pouco o mercado. Uma dessas pessoas é o Ricardo Natali. Não sei também se você já teve com o Ricardo Natali aqui. Já teve aqui nesse podcast? Olha, não escutei o podcast com o Ricardo. O Natali é um dos primeiros aqui com a gente. Ele é um cara fantástico. O Ricardo, ele tá abrindo muito espaço para que... eu brinco que é um espaço mais seguro, onde CEOs podem falar por trás das câmeras, sabe? Quase todos os eventos de varejo hoje, eles são muito focados em abrir, em expandir, em transmitir para milhares de pessoas. O Retail Experience hoje, que é esse evento que eu realizo junto com ele é um evento de bastidores, onde você tem CEOs ouvindo CEOs, perguntando para CEOs, muitas vezes do mesmo mercado. Já teve aqui, de repente vale trazer de novo, porque tem um trabalho bacana sendo desenvolvido nesse sentido. E... deixa eu pensar, mais uma marca interessante para te trazer aqui, um profissional que eu considero bem legal desse nosso segmento. São tantos também, é difícil, viu? A gente tem vários parceiros. Eu vou te falar agora de uma pessoa que eu admiro bastante, que é a Paula, que é da Natura. Não sei se você conhece a Paula, ela é vice-presidente de omnicanalidade de experiência na Natura e também está fazendo um processo bastante interessante ali, que envolve redesenhos de jornada futura numa marca brasileira, uma marca grande, uma marca super importante. Então, é uma pessoa que está também provocando e vai provocar mais ainda próximos passos. Adorei, que lista! E tem uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui. Camila, o que é felicidade para você? Felicidade para mim é ter tempo de qualidade com as minhas filhas, Baza. Assim, eu sou muito realizada no trabalho, eu sou uma pessoa muito feliz no trabalho, mas eu preciso ter tempo de qualidade com a minha família, com meu marido, com as minhas filhas. Isso, para mim, é felicidade. Está na minha lista, número 1, poder tomar um café da manhã, poder levar na escola, poder buscar na escola. Eu mudei toda a minha estrutura para conseguir estar perto no dia a dia, porque no varejo você nunca sabe que hora que você vai chegar. Então, até isso eu mudei. Eu entro bem mais cedo para sair mais cedo, para conseguir estar de noite com elas. Minhas filhas são adolescentes hoje, e é uma fase que elas voltam a precisar muito da gente, né? Então eu tô com 2, são gêmeas de 15 anos em casa, e felicidade para mim é poder estar junto com elas nesse momento que elas estão passando. Seu ponto de apoio, assim. É tanta pergunta que eu chego a ficar zonza todo dia em casa, mas para mim isso é a minha felicidade hoje. Muito bom, adorei. Antes de você ir embora, tem um presente aqui para você. Opa! Um óculos da Ferragamo, a Marchon, que é distribuidora e fabricante dos óculos aqui no Brasil. Eles sempre dão uma stalkeada aí no perfil do convidado e falaram assim, olha, manda esse pra Camila que ela vai gostar aqui, vai combinar com ela. Incrível, muito obrigada. Combina muito comigo, por sinal. Que presentaço, muito obrigada. E antes da gente encerrar, me conta como é que as pessoas te encontram, que projetos que vem pela frente? Poxa, tem muita coisa pela frente. Eu não posso citar detalhes de projeto, mas a gente trabalha de forma muito transversal no mercado, Baza. A gente vai do mercado de moda e correlatos de moda, como calçados, joias, acessórios, passando por beleza. A gente trabalha mercado de alimentação, até agronegócio eu estou fazendo. Parque de diversões. Então, você imagina, a gente está trabalhando projetos até para parques de diversão hoje, porque tem áreas de experiência de varejo e envolvem consumo, né? Então, nesse momento, a gente está incubando mais de 20 projetos que entram no mercado segundo semestre e inicinho de 2025. E a gente tem um trabalho, como eu te falei, de compartilhamento muito grande do que a gente acredita via as redes sociais. Então, no Camila, que é camila.salek, e na Vimer, que é vimer.retail, que aí vocês conseguem acompanhar aí de maneira muito, muito próxima. A gente é muito próximo no contato, no compartilhamento de informações, e vem muita coisa legal aí pela frente. Em vários segmentos, tá? Loja de chocolate, lojas de perfumes, beleza, maquiagem, vem muita coisa boa por aí. A gente vai sair desse limbo de novidades de varejo que a gente estava aí nos últimos anos. Muito bom, Camila. Puxa, adorei. Que bom que deu certo da gente conseguir marcar. Eu tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas e páginas, anotações, muitas lições, muitos insights. Aliás, para todo mundo aqui que está nos acompanhando, já aproveita para compartilhar esse episódio, porque tem realmente muito insight aqui para ser aproveitado. E mais uma vez, obrigado aqui por abrir tua agenda aqui, trazer tanto conhecimento para os nossos ouvintes. Obrigada eu. Prazer estar aqui, tá? Muito obrigada. Obrigada, gente. Valeu! Este podcast foi editado por Felipe Mux.